Cara, eu vou gravar aqui rapidinho, né, pra conversar com vocês sobre a ideia de que você, né, eu falo principalmente pra cristãos, tal, né, de que você merece ir para o céu, ou você não merece ir para o inferno, né. Você merece ir para o inferno. Todos nós merecemos ir para o inferno, né. A gente só não vai para o inferno se a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente salvador, né, e se batiza e tudo mais. Né, e esse tudo mais basicamente se resume: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E hoje a gente está vivendo numa sociedade que sente que não merece o inferno, que merece mais, que merece coisas boas, que, né, e você não merece, né, você merece o inferno. Porque pensa comigo, tipo, Deus ele é 100% santo, tipo, não tem 0,0000000, tipo assim, 300 milhões de zero, 1% de pecado. Deus não tem. E, tipo, ele é 100%, sabe? E digamos que você seja uma pessoa assim, cara, meu, você acorda de manhã e ora por 1 hora, você acorda mais cedo, depois na hora do almoço você passa seu almoço orando e come rapidinho ali, chega em casa, você ora mais 1 hora, né? E vai antes de dormir mais 1 hora, jejua 3 dias seguidos, descansa um, 3 dias seguidos, descansa um, né, você pratica boas ações, meu, você é uma pessoa top. Em algum momento, nem que for no seu pensamento, cara, e você nem perceber, você vai pensar alguma coisa que você não deveria pensar. E você já é considerado indigna para estar na presença de Deus, porque a Bíblia fala que nele não há sombra de variação. É, não, nem, sabe quando a luz, tipo, dá aquela piscada assim bem rápida, ou tipo uma sombra. Tipo, Deus não tem, tá ligado? Ele é 100% assim, nada, nem o pensamento de Deus é mal, assim, cara, é 100%. Então, esse momentinho que te faz assim, que é da sua natureza caída, tipo, Deus olha pra você e fala: nossa, mano, tipo, não dá, velho, não dá pra engolir esse cara. Por isso que ele teve que mandar Jesus, tal, né, pra, eh, antigamente a gente tinha que matar um animal pra a ira de Deus cair no animal. E aí, né, depois veio Jesus, tal, e é um sacrifício que serve tanto para o passado, presente e futuro nosso. Então, eu sou perdoado, eu sou eternamente perdoado, eu estou sendo perdoado constantemente, né. Não é nem eu estou sendo perdoado, né, eu sou perdoado. Então os meus pecados futuros já estão perdoados, né. É muito louco você pensar isso, mas o sacrifício de Cristo ele é atemporal, ele não está limitado pelo tempo, entende. E por mais que, né, e essa dívida que a gente tem com Deus, porque é uma dívida, eh aí você fala: "Pô, mas eu não pedi pra nascer, tal, não sei o quê", né, você pode pensar dessa forma, mas tipo assim, cara, eh, não interessa, tipo, Deus é o dono do jogo, entende? Vamos pensar assim, eh, pô, como é que você toca violão? Você não coloca o violão, tipo, aqui e bate nas suas costas com o violão, assim, né? Tipo, você pega o violão e toca, você pode tocar com o pé e tal, você, né? Se tiver muitas habilidades, tocar com ele aqui de costas e tal, mas você não toca violão, tipo, batendo ele na cabeça, assim. Você não faz isso com o violão. Você toca as cordas e tal, você pode até fazer uma coisinha assim, mas não vai ficar bom. Ou não é pra ser daquele jeito, né? Você tem essa liberdade, você tem o livre-arbítrio. Mesma coisa com Deus, cara. Deus determinou que fosse assim. E o mais louco disso é que, eu não concordo com Deus. Cara, se Deus quiser agora, tipo, pegar você, amarrar você numa parede e ficar passando um bisturi, tipo, e aí você, tipo, é rasgado vivo, e daí Deus vai, te cura, e daí Deus fica te rasgando, e fala assim: "Ah, quer saber? Eu vou pôr um anjo meu pra ficar te rasgando e te torturando por toda a eternidade, tipo, só pelo meu bel prazer". Tipo, Deus pode fazer isso porque ele é Deus. Tipo, é o conceito de ser Deus, entende? "Ai, Deus é mau". Tipo, ele define o que é mal. Se Deus falar assim: "Olha, é bom você torturar pessoas", então seria bom que a gente torturasse pessoas. Tanto é que tem religiões que dizem que você precisa, fazer os seus, inimigos pagar imposto, se eles não se converter à sua religião, você tem que matar, então tem.
E isso é considerado bom, é um ato considerado bom aos olhos de Deus, certo? Não o nosso Deus, o Deus cristão. Né? O nosso Deus cristão fala o quê? Que a gente tem que amar os nossos inimigos, certo? E isso gera, né, uma espécie de o que eu chamo, né, eu tô tentando criar alguma palavra, é tudo muito novo na minha cabeça ainda, mas para que identificar na Bíblia alguns vícios, né? Mas eu chamo de síndrome do fariseu, tal, né? Não sei se síndrome se encaixaria nisso, né? Preciso dar uma estudada melhor nessa palavra e tal. Mas a gente tem uma dívida com Deus. E quando você honestamente gosta de Deus, respeita Deus e ama Deus, você quer dar o seu melhor, né. Só que chega no momento que esse seu querer dar o seu melhor é trair Deus, por exemplo, né, ou trair você mesmo, desculpa, né, não trair Deus, trair você mesmo. Ah, Deus deu o filho dele para, né, para mim como sacrifício, então eu vou dar o meu filho, porque eu vou dar todo o meu salário para Deus, vou me dedicar 100% a Deus. Cara, você não está pagando a sua a dívida que você tem com Deus, né? Porque a dívida que você tem com Deus é o filho dele. E ainda que você falasse: "Ah, então eu vou dar o meu filho então, já que Deus deu o filho dele, eu vou dar o meu filho", certo? Errado, porque Jesus é o filho de Deus, e o seu filho é só seu filho, o filho de um Zé Ninguém, o filho de uma pessoa que é só um ser humano, né, tipo, que não chega aos pés de Deus. É a Bíblia fala que a gente é poeira de então, tipo assim, cara, é a mesma coisa uma bactéria dar o filho dela pra você. Tipo, mano, é irrelevante, você nem vai saber, por exemplo, Deus no caso vai saber e tal, mas pra gente é tipo assim, uma bactéria, tipo, a formiga ofereceu o filho dela pra você, tá ligado? Tipo assim, né, não vai meu Deus, não vai abalar a sua vida, entende? Pra formiga lá, tal, pode ser que só que pra você não vai mudar a sua vida. E já é uma ofensa pra Deus você pensar nisso, porque você acha que o seu filho tem o mesmo poder de igualdade que Jesus, né? Olha o orgulho, a vaidade, a prepotência, né? Escondida. Então é isso que eu falo que no caso é a traição e que essa é uma dívida impagável. Então toda vez que a gente quer, né? Muito se fala da questão dos fariseus, que os fariseus eram pessoas ruins e não sei o que e tal. Muito pelo contrário, pessoal. Os fariseus eram pessoas zelosas, pessoas que queriam agradar a Deus de toda forma, pessoas que já tinham visto a história, né, do povo judeu e visto que aquele povo desagradava constantemente a Deus, que eles, tipo, cara, sabe, vacilava com Deus o tempo todo e tal, eles não queriam repetir isso, então os caras, tipo assim, meu, vamos ser severo, vamos honrar Deus, vamos respeitar Deus. E a intenção foi muito boa, cara, a intenção foi muito boa. Só que quando você tem essa severidade com o seu corpo, você acha que você realmente está agradando a Deus. Você acha que você realmente está atendendo aos padrões de Deus, quando na verdade você não está. Né? Eu fico louco com isso porque é, tem pessoa que, tipo assim, ela acha que ela está agradando a Deus. E a gente nunca vai agradar a Deus. A gente tem um pensamento que a gente agrada a Deus, mas de fato a gente não agrada a Deus. É impossível a gente realmente agradar a Deus, realmente atingir o padrão de Deus, né? Eu gosto muito de falar do livro de Jó. Eu vou querer trazer aqui para vocês mais explicações sobre o livro de Jó e tudo mais, né? Mas, cara, tem uma hora lá do livro de Jó que o amigo dele chega e fala assim: Jó, pelo amor de Deus, cara, sabe? Nem no céu Deus olha e consegue encontrar alguém de confiança. Nem nos seus seres celestiais Deus encontra alguém digno de confiança. É um negócio assim nos seus anjos e tal, enfim. Tá lá em Jó, capítulo 6, 7, lá por aí. E aí você, ser humano, feito de carne, né, que praticamente é condicionado ao erro pela natureza, ou, né, quando a Bíblia chega e fala assim, ó, todos os homens pecados estão destituídos da glória de Deus, né? E depois fala lá, quem fala que não tem pecado é um mentiroso e faz de Deus mentiroso. Então quando você diz assim, pô, cara, eu não mereço o inferno, você tá dizendo assim, Deus é um mentiroso. Deus, ele tá errado. Eu sei mais que Deus.
É um nível de prepotência que é quase que uma que quando a gente fala do Cristo encarnado, né, quando a gente faz, atitudes que refletem o rosto de Cristo, atitudes que refletem o andar de Cristo, né, a gente fala desse Cristo encarnado nas nossas vidas, quando a gente tem essa outra atitude contrária, é a gente ter o diabo, ter Lúcifer encarnado nas nossas vidas, que a gente acha que a gente não merece o inferno, porque olha só como eu sou bom. Todos os homens estão destituídos, menos eu, né. E a Bíblia fala: "Quem diz que não tem pecado é mentiroso e faz de Deus mentiroso". Então você, quando você fala: "Eu não mereço o inferno", você está dizendo: "Deus é um mentiroso, porque eu não mereço". Entende? Gente, eu não ia fazer esse vídeo para postar, eu só estava gravando aqui para para mim não esquecer essas coisas, tal, que eu queria falar, mas eu já vou deixar para vocês. Eu tô tentando deixar assim 10, 15 minutos no máximo. Curta esse vídeo, se inscreva, eu vou subir, vou começar a postar. Faz tempo já que eu tô com esse projeto de querer subir, né, e transformar essa visão das pessoas, em relação ao cristianismo, em relação a elas mesmas, como ser um ser humano melhor, né? Como essa visão de mundo minha hoje, de saber que eu não presto, que eu sou um canalha, que eu sou um safado, né, como essa visão antigamente eu achava que não, que eu era, assim, realmente acima da média, que era um ser humano melhor que os outros, que eu era um ser humano que porque, cara, eu orava, fazia campanha de oração em casa, eu jejuava todo dia, eu carregava a Bíblia pra escola, colocava a Bíblia debaixo do braço, vestia terno, descia a rua pra mostrar eu era um canalha, não prestava, um vagabundo, um sem vergonha. Tá? Então hoje eu tenho essa consciência, graças ao meu bom Deus. Glórias a Deus por isso, aleluias, tá? Então, gente, se você gostou desse conteúdo, se inscreva, dá o joinha e bora, vamos ser pessoas melhores, cristãos melhores. E o primeiro passo para você fazer isso é você reconhecer que você não presta, beleza? Fiquem com Deus.